E aqui estamos mais uma vez com o programa Na Praia, toda quinta às 21 horas no YouTube. E desta feita estamos aqui nas dependências da FATEC, Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista. Né, da Baixada Santista. Agora em novas instalações, muito bonitas. Eu preferi Escolástica Rosa, mas deixa quieto. Com um cara, Abelino, que na verdade eu conheço o pai. O pai é meu contemporâneo, surfista, né? A gente sempre se cruzou na água, sempre trocou altas ideias. Um ser político pra caramba, como eu também gosto de ser. E agora, por incrível que pareça, eu tô com o filho dele aqui, o Abelino, para falar de um tema que hoje em dia está muito em voga, né? Está muito na boca do povo, que é a tal da inteligência emocional, seja lá o que for, porque eu devo ser o maior burro do mundo nesse aspecto. Mas não é a inteligência emocional que vocês estão pensando, não. É a inteligência emocional econômica, tá? E isso a gente vai estar conversando durante esse papo que eu vou ter com o Abelino. Mas eu quero que primeiro ele se apresente para vocês, né? E me contar um pouco da tua trajetória e como que você chegou nessa coisa da instabilidade emocional econômica. Boa noite, meu compadre. Boa noite, Boris. É um prazer enorme estar aqui falando com você. Quando rolou o Covid, quando você conversou com meu pai deu um toque, né? Aí eu fui me aprofundar no canal, assisti, fiquei emocionadíssimo com a entrevista que você fez com o Saúva, né? Achei puta demais. Depois vi a do Pardal e caraca, eu falei, mano, será que eu tô à altura desse povo? Fiquei muito emocionado em poder falar com você e parabenizar aí pelos trabalhos que já muito ocorreram, obrigado. Cara, que foram muito massa. Bem, meu nome é Abelino Reis Guimarães Neto, né? Nome do meu vô aí, que é uma honra carregar. Eu cheguei na economia foi por um grande acaso. Na verdade, quando eu era moleque, meu pai sempre foi do esporte, né? Meu pai fez aí tantas faculdades, sempre com bolsa, né? De família de proletariado, de operários, né? Meu avô veio da Bahia e, como todo imigrante, né? Foi começando muito de baixo e tal, mas sempre prezou muito pelo estudo, né? E meu pai nessa bagagem aí do meu vô, que acho que a maior inteligência emocional e econômica são os planos de longo prazo. E não tem maior plano de longo prazo do que a família, né? Você entender que o teu resultado às vezes não pode ser ou não vai ser muito grande, mas sempre vai ser um legado da onde vai começar o teu familiar, da onde vai começar o teu filho. E isso é muito claro na minha história, né? Meu pai vem aí de uma situação econômica bem complexa, né? E com muito estudo e muito prazer em ser um esportista, em ter relações sociais, história do Jocobas e tanta coisa aí que o meu pai produziu em Santos, né? Uhum. Você acaba, então, já dando um passo na frente de muita gente, né? Meu avô com a consciência de estudar e falando, filho, esse é o caminho e tal. Depois o meu pai já com essa consciência, já com 2, 3 faculdades, pensando, filho, esse é o caminho e tal. E pela essa questão do estudo, ele sempre me acompanhou, mas nunca foi uma coisa muito pressão e tal, né? Mas sempre foi uma coisa de atenção e o esporte ele sempre me cobrou. E um dia ele chegou e falou assim, você vai fazer um esporte, eu sempre fui louco pra fazer judô. E ele falou, nem ferrando. Você já é muito agitado, você já me arruma muito encrenca, tu vai fazer judô o cacete, tu vai fazer esporte coletivo, tu escolhe basquete, futebol ou vôlei. Aí futebol jogava na rua direto, né? Falei, vou conhecer essa história de basquete, né? E fui fazer e me apaixonei, fiquei louco pelo negócio, treinava muito, conheci muita gente, tenho muitos amigos, né? Muitos, cara, muitos até hoje, irmãos que estão na caminhada. Aí às vezes a gente não tá junto, mas a gente tá sempre se falando. Pessoas que eu carrego no coração mesmo, né? No basquete, No isso. basquete. E jovem já, né? Achava que ia ter algum futuro, me dediquei pra cacete, mas longe de ter algum futuro, né? Mas você sempre, jovem, acredita que a coisa vai dar certo, Claro. né?
com 17 anos eu me machuquei, rompi 60% dos ligamentos, aí ficou ali provado que eu não jogaria. E nesse meio tempo, né, meu pai já tava meio que me apertando, falando, pô, cara, tu já é um homem, né? O que tu vai fazer da tua vida e tal? Sim. Meu pai professor do Aristóteles, tantos anos. Sim. Mano, se quer que você entre lá, você tem que fazer uma profissão, conhecer alguma coisa. Me apertou terrivelmente pra ir. Eu já fazia muitos bicos, até mesmo com meu pai, né? Meu pai sempre esforçado dando aula, mas ele tinha uma empresa de manutenção e tal, e essa empresa ele colocava meus irmãos. Quando iam todos os filhos era mais zoeira do que trabalho, era muito legal, né? Mas geralmente tinha eu e o mais velho, que é o meu irmão, o Diego Roso, né? E a gente sempre fazendo muitos trampos de conservação e tal, manutenção predial, residencial. E ali eu fui vendo que não era minha praia, né? Que assim, eu gosto de fazer, eu gostava de fazer, mas eu não me via fazendo aquilo. Eu ainda tinha o legado do basquete, que era um sonho impossível. Então, muito confuso. Foi quando surgiu uma bolsa para fazer cursinho no Objetivo. Falou. Aí nessa ideia de fazer o cursinho, que eu também não tava nem um pouco afim, eu fui, né? Com a livre pressão dos pais e tal. Livre pressão dos pais. E falei, mano, o bicho tá pegando, tô ficando velho, não sei o que fazer, né? Isso com 17, 18 anos, já achando que a pressão do mundo tinha começado e ela não tava nem no início. Só comer, não é nem... Mas aí eu fui pro tal do cursinho. E lá eu conheci talvez uma das minhas maiores referências no estudo, que foi uma colega, né? E ela já tinha tudo determinado na vida dela. Eu perdi contato com ela, até uma coisa triste que eu tenho, porque eu queria muito ter o contato dessa mina. Uhum. Era uma mulher linda, uma mulher negra, empoderada, que já tinha todo o seu projeto de vida nas mãos, e eu ficava olhando, caraca, o mundo é mega machista, o mundo é mega racista, e essa mina quer fazer economia de qualquer jeito. E aí eu comecei a embarcar na dela, né? Ela ia em palestra, eu ia, e eu já tinha uma bagagem da política, tá, por causa do meu tio, né? Do meu tio, que eu sempre acompanhei, assim, sempre tive muito orgulho, sempre tive muito atrás dele. E ele, naquela coisa de pai, né, sempre me levou em muita coisa, né? E eu queria fazer política, mas eu não queria fazer aquela política. Aquela política que o meu tio fazia de partido e tal, não era a minha barca também. E meu tio é advogado, meu pai engenheiro contador, e eu não tava na praia de ninguém, eu tava ali, e aquela mina apareceu e ela foi o meu rumo. Qual será o meu caminho, né, velho? Ela foi o meu rumo e eu descobri o meu caminho numa palestra, que no final da palestra ela foi embora e eu fui jantar com o palestrante. Palestra dessa, tua colega, não? Não. De ela, quem? Ela me levou. Lembra, não? Lembro, do professor Tomil, que depois fui descobrir que era amigo dos meus pais, que também era um puta político, e era um cara que manjava era um economista que manjava muito de bolsa, que manjava muito de coisa. Isso em que ano foi, mais ou menos? Meado de quê? 1998. 98, tá, beleza. 1998 e 99 ali. Falou. Que foi antes de eu... 98 mesmo, porque em 99 eu entro na faculdade de economia da Católica, né? Tá. Mas então, e aí ela me levou nessa palestra, eu sei que no final eu fiz tanta pergunta que o cara falou, pô, acabou, mano, vamos tomar cerveja, vamos jantar, eu falei, vamos, aí depois eu falei pra ele, porra, cara, eu acho que eu me descobri aqui, eu acho que eu posso mudar o mundo, né? Fazendo economia, estudando, entendendo essa parada aí, pô. Acho que é isso, acho que esse é o meu caminho, é assim que eu vou ajudar de forma política, sem fazer política, sem procurar a vida. O idealismo da juventude, puta, né, idealismo cara, da né? juventude. Oh, como era bom isso, velho. Né, acabar com a fome, acabar com a desigualdade, vamos lutar por isso. E aí começou a minha caminhada no estudo da ciência econômica. Da ciência econômica. Tá. Lá eu fiz muitos outros amigos, lá eu conheci gente pra caramba, né? Fui presidente da Atlética os 5 anos que eu fiquei lá. Fiz muita festa, fiz muito evento. Nossa, coisas grandiosas, assim. Coisas que a galera realmente nem acreditava, né? E o estudo sempre teve ali paralelo, né? Muita gente até não conseguia entender como é que eu consegui estudar,
fazer esporte, né? Porque isso que a gente nem começou a falar de surf e skate, a gente tá falando só de... Sim, claro. Né? E o surf e skate sempre ali também, mas que eu achava que o surf e skate eram meus hobbies. Tá. Que o meu esporte era o basquete. Falou. Depois eu fui entender que a minha vida era tá dentro d'água, né? Tá Dentro d'água é uma... surf, meu irmão. É outra coisa. Já era uma coisa que estava conectada em mim. Sim, claro. Mas o meu esporte, nunca competi no surf, nunca... Não, era assim, tipo... Tá puto? Vai surfar. Vai surfar. Se magoou? Vai surfar. Tá estressado? O Vai dia surfar. tá feio? Vai surfar. Tá com a macaca? Vai surfar. Era isso, entendeu? Beleza. E meu esporte era basquete. Hoje, né? Até por problemas assim de peso e tal, joelho, né? O surf é que acaba me dando mais lazer, mais prazer, né? Mas bem, aí na faculdade, então, eu sempre entendia que aquela questão das festas, da congregação, era um maior ato político que eu podia fazer entre os jovens ali. Então aquilo já era uma parte da minha pesquisa, do meu estudo. E muita gente não conseguia entender, e também cada um no seu tempo, né? Eu respeitava aquilo, mas eu tanto consegui estudar, e não foi à toa que eu tive bons empregos, né? Como conseguia participar daquilo. Só que no final, cara, no final mesmo da faculdade, que eu me deparei com a estrutura econômica real, né? Que eu falei, mano, essa parada não tem saída. Essa parada não dá certo. Aí eu entrei num surto muito grande, muito grande, assim, de descrença. É mesmo? Porra, enorme, cara, enorme. Com a cadeira economia ou com a situação econômica do país na tua época? Porque, pelo que eu saiba, você ainda milita na economia, né? Sim, muito. E foi essa minha descrença que foi mudando a minha esfera de salvamento. Certo. Né? Eu achava que a gente podia mudar muita coisa. Aí eu fui pra achar que só podemos mudar o que tá do nosso lado, tipo família. E hoje já tenho uma visão mediana desses extremos, né? Porque quando eu realmente acabei, me formei e falei, mano, precisa de muito pra mudar de verdade. Precisa de muita coisa. Não é só... Não é nem uma mente brilhante ou uma mente esperançosa. Você precisa de muitas mentes, de muita força. Eu fiquei tão descrente que eu fui fazer trabalho... Que eu fui ajudar no trabalho voluntário na 7 de setembro, no projeto do meu irmão, Diego Roso, que é arquiteto. Um arquiteto hoje, uma referência aí na cidade, né? Procurado aí por um monte de gente. Um cara que foca muito em fazer tudo com exatidão, com respeito à lei de urbanismo, com todo o respeito ao plano piloto da cidade. Então ele hoje é uma referência, né? E o meu irmão, muito mais Loki que eu, foi fazer o TCC dele com um projeto de uma creche 24 horas na 7 de setembro. Um projeto que foi embargado por vários políticos, né? Que foi bem complexo. Uma creche 24 horas. Porque o objetivo dele era atender os filhos, né, dos trabalhadores de turnos, principalmente os noturnos. Na verdade, o foco dele era trabalhar... Entendo eu. Com os filhos das mulheres que trabalhavam no ramo sexual. Certo. Entendeu? Quando a gente foi trabalhar lá, eu entendi o projeto, porque meu irmão já estava encabeçado, dormindo, almoçando lá. A minha mãe direto falava, vai lá buscar teu irmão, vai levar um lanche pro teu irmão, não sei o quê. E eu ia, e eu comecei a ver, porra, meu irmão tá fazendo muito mais do que eu. Meu irmão tá fazendo um puta de um trabalho aqui. Cara, eu desconhecia isso, sabia, velho? Me conta mais, isso aí é muito legal. E aí a gente começou a trabalhar lá, o que a gente descobriu lá, né? Assim... Não é uma crítica, é uma realidade. A gente descobriu que os homens tinham muito mais emprego do que as mulheres, né? Era muito mais fácil. Descobrimos uma coisa que qualquer sociólogo sabe, né? Na verdade, a nossa ignorância é não conhecer o nosso próprio chão. Certo. Mas lá era muito evidente, né? As mulheres tinham muita dificuldade de arrumar emprego e muitas eram 90% deixadas pelas pessoas que as engravidavam e tal. E os caras davam um trampo às vezes não, mas o fim da maioria dos homens era o bar, né? Era tomar uma cerveja, tomar uma pinga, e das mulheres não, as mulheres iam cuidar dos filhos, as mulheres iam, as guerreiras, né? Iam continuar a luta, continuar a batalha,
muito pesada a vida, entendeu? Muito. E aí a gente começou a fazer o trampo lá, e as mulheres que estavam com a gente quebrando parede, passando fio, puxando entulho. E aí eu fui vendo a ideia do projeto do meu irmão, né? E dali eu comecei a entender que o caminho realmente da economia que eu queria fazer, que eu queria estudar, era a ideia da economia solidária, de uma economia participativa, né? Onde a gente via a sociedade de outra forma. E aí a coisa foi rolando, o projeto foi sendo minado por forças externas. Esse projeto do teu irmão, da creche 24 horas. Acabou não saindo na cidade. Cara, mas peraí, meu Deus do céu. Minado como? É assim, cada hora eu achava... uma coisa tão bacana, velho. Nossa, cara. Não, e o pior é que desenhado por um cara, sei lá, acho que um cara com um senso humano muito fera, que é o Diego, né? O cara tem o cara é nosso orgulho, né? E foi minado. É um problema, era um problema. Ou seja, estrutural. Fechou, não existe mais. Não, nem abriu. A gente quebrou parede. Nem abriu. A gente quebrou parede, a gente levou entulho, a mulherada trabalhou que nem umas doidas lá e o negócio nem saiu. Cara, eu não acredito, velho. E dali eu vi que, mano, brigar com a estrutura não dá. Brigar paralelamente à estrutura não dá. Vou me juntar a ela. Não, então a gente tem que fazer... se você não consegue vencer o seu inimigo, junte-se a ele. Isso. Vai minar ele por dentro, né, mano? Não, aí não é isso? Era uma saída, né? Era, né? Mas aí eu comecei a ter outras visões de participação e foi quando eu... Foi nesse momento que você percebeu que, de repente, você poderia trabalhar essa coisa da inteligência emocional econômica, ou seja, seria uma maneira rápida, eficaz de você trabalhar com esse pessoal. Me corrija se eu estiver errado, porque claro, eu também sou completamente leigo nesse assunto aí e estou aprendendo muito aqui com a tua conversa e quero aprender mais. A pessoa tem controle, por exemplo, não ser um perdulário, seria isso? Então, saber controlar suas emoções no momento de consumir, planejar sua renda e etc, etc e tal. É por aí a coisa? Eu vou chegar nesse aprendizado, nesse caminho. Tá, né? Tá, beleza. Então mete bronca aí. Por quê? Nesse caminho aqui é um jovem sem responsabilidade, sustentado pelo pai, né? Sem luxo, que anda de magrela e tal, mas, cara, magrela em Santos é o... melhor transporte que existe. Não tem discussão, né? Então eu tinha uma vida boa do cacete, né? Não tenho o que reclamar, né? Mas até ali eu não tenho muitas preocupações com a economia pessoal. Certo. Eu tô muito mais no crescimento e na luta de resolver o todo. Entendi. A coisa vai mudar mesmo quando eu começo a me relacionar e tal, quando eu compro o primeiro filho e tal, ali, ou até a própria gravidez, e é ali que eu começo a usar mais os meus conhecimentos pra mim, né? E aí é onde eu faço uma ruptura muito grande, que foi meio que levado pela vida, né? Das responsabilidades. Deixa a vida me levar, vida leva. E eu faço uma ruptura que eu nunca fiquei feliz com ela, mas que foi necessário com esse meu lado social, né? Com esse meu lado de projetos e tal. E aí sim eu começo a me deparar com a necessidade dessa inteligência emocional, né? Nos últimos anos eu tenho sido bastante procurado, né? Por essa discussão, né? Da nossa inteligência enquanto ser econômico, né? Enquanto pessoa que precise se relacionar com dinheiro. Sim. Né? Mas antes a gente ir exatamente nisso, né? Nessa busca da formação, né? E aí quando eu faço essa ruptura, eu acabo indo trabalhar no Banco do Brasil, eu acabo conhecendo um monte de gente e eu começo a formar o Abelino profissional mesmo. Tá. Né? Começo a dar muita consultoria para empresas, para pessoas. Começo a achar que ali ia ser, é aqui que eu vou ganhar meu ganha-pão, é aqui que eu vou me virar. E a parada não é essa, né?
Porque como era uma coisa informal, eu era muito jovem, eu não sabia cobrar direito, tomei vários calotes, vários comeback. E a parada é, tu conta que o negócio vai pingar, o negócio não pinga, tu já fez a dívida, tu já tá, oba, beleza, e agora onde já tô corre... com a corda no pescoço. Entendeu? A coisa foi ficando feia e eu falei, mano, não vou me virar por aqui, preciso arrumar um emprego. Arrumei um emprego massa, né? E mais uma vez eu fui colocado em xeque a minha consciência social. Esse emprego no Banco do Brasil, você tá falando? Não, do Banco do Brasil foi muito bom, foi muito irado, mas não eu era fiquei 6 anos lá e falei, gente, não é. tô Né? fora, um abraço. Tô fora, um abraço. Não é a minha Beleza. praia. E sempre em busca da minha praia, na verdade, né? Todo mundo tá em busca da sua praia. Por isso que o programa chama Na Praia. Eu, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tô na minha praia muito feliz, com a minha família, com os meus filhos, Que legal, com as coisas cara. que eu faço. Mas bem, arrumei um emprego, não vou falar nome, não vou falar nada, porque é tudo muito ruim. Vamos falar de tu, vai. Mas eu cheguei numa hora... Não, mas eu quero contar essa história. Vai, pra conta, você ver cara. O como- programa é teu, bro. como que a Aqui parada- eu tô de alegre, velho. Vai Como a falando. parada é meio louca. Aí eu tinha informações privilegiadas, porque eu tinha muitas pessoas no alto escalão da empresa, e eu tava em ascensão assim, mano, míssel. Indo de telefonista para assistente para coordenador para diretor, e pá. Eu fui de 21 anos a 22, 23 anos ao topo da empresa. E com várias informações privilegiadas pelos meus contatos, pelos meus colegas, até mesmo por familiares e tal. E descobri o quanto a empresa pagava, o quanto a empresa deixava de pagar. E vi os funcionários brigando por hora extra, os funcionários brigando porque era justo. E eu falei, porra, os caras estão brigando errado, os caras precisam de um sindicato, precisam se organizar, precisam ter a voz deles. Aí eu ajudei a montar o sindicato dos caras. 22 anos, um puta cargo, um puta de um salário. A vida assim de boy mesmo. 22 aninhos. Caramba. Não, na velho. faculdade eu passei 6 meses que foram diferentes dos outros todos os anos. Certo. Porque foi os 6 meses mesmo que eu cheguei no topo e eu caí do topo. Mas aí foi o seguinte, aí eu ajudei os caras a montar o sindicato e o dono da empresa me chamou. Pô, não esperava isso de você. Você O é um... sindicato existe ainda. O sindicato existe. Ah, tá. Então tá eu não bom. sei qual é a força dele hoje. Tá. Até porque o trampo dos caras sumiu. Qual sindicato? Então, boys... Detalhes são complexos, mas os caras eram... Tá bom, os caras são instaladores... Então toca, vai. Não é que se eu falar o sindicato, todo mundo vai lembrar a empresa. Só tinham 2 empresas que faziam esse trampo aqui. Ah, beleza. Então tá bom. Tudo Né? bem. Então tá bom. E sim, Desculpe a indiscrição. Nada, que isso. Vai. Nada. Bem, a gente morre de vontade de falar, né? Mas continua. Não tem Beleza. necessidade. Aí você que tava Bem. bonito na fita, 22 anos, ascensão, né, foguete, parecia o Tesla. E aí? E aí o cara me chamou e falou assim, mano, a gente não acredita que você fez isso, montou o sindicato, os caras estão com maior força e a gente tá te demitindo. Eu falei... Aí fui correr atrás dos meus direitos, né, pra saber se o sindicalista tinha algum direito, e fiquei sabendo que eu não tinha direito nenhum porque eu não fazia parte do sindicato. Eu só era idealizadora. Eu nunca quis ser do sindicato. Eu só queria usar os meus conhecimentos pra ajudar uma classe. Então eu instruí os caras, organizei os caras, mas eu não fazia parte. Certo. Tu não era sindicalizado. Não, eu não queria me apropriar da Certo. luta dos outros. Certo. Eu só queria ajudar os outros a lutar. Aham. Que foi mais uma consciência do que eu tinha estudado em economia, né? Tá. Bem, foi mal demais, né? Afundei. Tua casa caiu, velho. Caiu. E aí que eu fui descobrir a parada do teu currículo em excesso. Todo mundo fala do currículo vazio. Pouca gente fala do currículo em excesso, né? Aí o meu currículo tava muito gordo por um cara que tinha 22 anos. Né? Porque o cara com 22 anos, eu vejo isso hoje. Sim. Na época eu não entendia. Sim. Mas o cara com 22 anos, ele vai correr mais do que um cara de 50. Sim, Se ele tiver vontade, ele vai, né? claro. Nas palestras que eu dou hoje em dia, eu mostro, principalmente para os adolescentes, eu mostro a relação, né, da relação inversamente proporcional entre conhecimento, cultura e força física. Cara, fala um pouco mais sobre isso, velho. Assim, ó, você começa com 20 anos. O que você sabe? O que 20 anos puderam te ensinar?
Certo. Praticamente Nada. nada. Quanto força física você tem? Você é um touro, porra. 20 anos, Você é um touro. tem que Você estar... puxa o caminhão ali brincando, ainda quer balada e surf de com a manhã. energia toda. E eu era assim, né? E aí você vai galgando, você vai estudando, você vai trampando, conhecendo gente, trocando ideia e vai acumulando a tua caixa de informação ali, né? E ali, o que você acumula dos teus 20 aos teus 30 é bagagem, é força intelectual. Só que dos 20 aos 30, você já tá queimando a tua força física. Aí dos 30 aos 40, você já tem também maturidade. Então você vai começar a ouvir melhor, aprender mais, Fato. feeling, sentir. Esse cara tá com a história errada, mano. Vou ali, ó. Certo. Os caminhos começam a se acertar e você começa a evoluir muito mais. Então o salto intelectual que você tem dos 20 aos 30 é muito maior. Dos 30 aos 40. Os 30 aos 40 você vai aprender muito mais. Só que inversamente proporcional, dos 30 aos 40 a tua força física começa a diminuir. Claro. Eu lembro, cara, que na faculdade eu tinha aula no sábado e eu ia pra aula depois de ter feito balada na sexta e surf no sábado. Porque eu ia pro mob, eu ia pro um monte de balada na sexta e aí dava 3 horas da manhã, falava, não, vamos embora, tomar uma ducha que 5 horas eu quero dar uma queda. Hoje não dá. Mano, Isso, hoje não tem a balada e não tem o surf. Balada, Que velho. isso? A balada às vezes é Naldecon ou Catafã. Mano, muito louco isso, porque tu escuta os caras falando e quando tu tem 30 anos tu fala, mano, esse cara é mó morto. Eu queria muito pedir desculpa a todos os meus amigos mais velhos que eu falei que os caras eram mortos. Porque hoje eu sou o defunto em vida, velho. Eu não tenho mais o mesmo gás. Né? E aí você vai entender. Ou você tá muito atarefado, Abelino. Pode ser também. Tá ruim, Pode porque ser. tu sabe que, né, meu, exercício físico, ele demanda tempo, né, cara? Lógico. Alimentação, sono bem feito. Sono bem, exatamente. Também. Né? Um esporte Não, que também. você se identifique, Sim. e etc, etc. Entendeu? Mas E aí eu mostro isso na palestra, né? Para os caras aproveitarem o melhor que eles podem. Eu e o meu irmão, o Diego, a gente tem várias conversas muito loucas. E uma delas era como seria legal fazer a faculdade hoje. Eu queria poder fazer a minha faculdade de novo hoje. Porque com a minha maturidade, com a minha cabeça aberta, com o meu respeito... Por que não faz? Não tem tempo? Não, seria legal, mas tá fora do projeto, né? Hoje a gente precisa Tá. fazer um mestrado, um doutorado, né? Não daria para encaixar isso no tempo. Entendi, né? entendi. Mas aí eu mostro isso pros meus alunos, para as pessoas que eu dou palestra, né? E aí chega uma hora que você tá no ápice do poder intelectual, que é dos 40 aos 50, né? Que ali é onde a tua bagagem mesmo, você já tem uma puta consciência do que você quer saber, do que você quer entender, de como você quer ser visto. Você já se situou no mundo, Só né? que ali, Profissionalmente, inclusive. Né? muitas vezes, Muitas vezes. né? Só que ali o teu físico já não tá no mesmo ritmo. Não. Né? O sono ali, se não acontecer, vai arrebentar o teu dia. O teu dia mal vivido já vai te proporcionar um sono Já não pior. é uma noite Mano, de sono que te recupera. então, assim, aproveitar, né? Acho que a primeira inteligência emocional é aproveitar. O Carpe Diem, os caras entenderem mesmo como ele é fundamental e entender que cada idade, o que você aproveitar, você vai levando essa bagagem. Sim. E quanto melhor você consome aquele dia, aquela cultura, mano, é pro resto da vida. Pro resto da vida. Bem, e aí nessa minha formação, né, nesse trampo que eu perdi, fiquei desempregado, jovem, cheio de energia, pouca cultura, muita bagagem profissional, muito cargo, muita formação. Eu fui fazer uma entrevista em outro lugar que eu também vou resguardá-lo. Fiz a entrevista com um gerente, o gerente gostou de mim, entrou um diretor, me chamou para conversar. Pô, você formou na Católica, eu também, me formei em 80, não sei o que lá, trocamos uma ideia. Qual foi o teu TCC? Falamos do meu TCC, falamos de tudo, foi puta conversa. Eu saí felizão, cheguei em casa, minha mãe, e aí, filho? Já fazia uma cara que eu tava procurando emprego. Aí a minha mãe, e aí, filho, conseguiu? Eu falei, mãe, certeza. Eu vou ser caixa dessa empresa, vai ser irado, vai ser não sei o quê. Aí, beleza. Passou uma semana, 2, 3 e nada.
Aí minha mãe, pô, filho, acho que alguma coisa deu errada. Aí eu falei, não, mãe, amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou bater lá, vou trocar uma ideia, vou saber o que aconteceu, né? Aí eu cheguei lá, cheguei antes da porta abrir, com o maior medo de não deixarem eu entrar e tal. Falei, vou pegar os caras na entrada. Aí entrou uma pessoa, entrou duas, entrou o cara que me entrevistou, eu colei nele e falei, pô, o que aconteceu? Eu tava numa esperança e tal. Aí ele, vamos ali que eu vou te pagar um café. Aí o cara sentou na mesa, 2 cafés. Não, não quero não, obrigado, eu queria só entender. Aí ele, você acha que eu sou otário? Você acha que eu sou otário? Eu falei assim, como assim, cara? Não acho nada, eu quero só um emprego. Aí o cara, mano, 22 aninhos, com esse currículo, hoje tá entrando de caixa, amanhã você tá pegando meu cargo de coordenador, filho. Olha só, tá vendo? Aí eu falei, caracas, mano, Até que o cara foi gente fina contigo, Não, né, cara... mano? O cara jogou limpo, né, mano? Eu saí agradecendo. Porque eu entendi qual é a pegada da parada. Proteger o seu. E acontece muito, mano. Muito, proteger o seu. E era totalmente o inverso do que eu sempre quis. Proteger o meu, cara. Porra. Um Ubuntu na vida, né, cara? Eu acho que a gente tem que pensar em todos, mas beleza. Aí foi mais um aprendizado. E aí eu fui tirando coisa do meu currículo, tirando e consegui trabalhar na Uzi Minas, voltar pra Uzi Minas como eletricista. E ali foi surreal, cara. Como eletricista? Como eletricista, que era o que eu tinha no começo com meu pai. Eu era economista formado já. Voltei pra área. Peraí, agora eu me perdi. Aonde que tu aprendeu? Aonde que tu... Lembra quando eu falei do... Meu pai te ensinou elétrica. Porque meu pai é engenheiro elétrico. É. Não, mas você lembra quando eu falei do Aristóteles? Que meu pai era professor, sim, que ele me deu um aperto? Sim, sim. Então lá eu fui estudar elétrica. Eu sou formado em técnico em eletrotécnica. Técnico em eletrotécnica. E com o meu... Que antigamente era o técnico eletricista, seria, não é isso? Ele começou como técnico eletricista, mas na minha época já era técnico eletrotécnica. Tá. E aí nessa pegada eu voltei pra área, fui trabalhar, foi muito louco, foi muito, muito louco. Porque eu já tinha outra parada, não tinha mais calo na mão, né? Né? É outro esquema, É outro esquema. E ali eu vi que, mano, o processo é muito louco. Se eu não me focar, se eu não tiver um projeto de vida mesmo, eu tô ferrado. E comecei a tentar entender o mercado, tentar entender o que com o meu currículo oficial eu ia conseguir. E do nada apareceu a oportunidade de dar aula. Que foi a virada de vida, foi o golpe. O golpe positivo que a vida me deu. Ou seja, filho de peixe, peixinho é. É isso aí. Não adianta, vai rodar. Não, assim, e vocês conhecem... acabou dentro de uma sala de aula. Sim. Que é o lugar onde eu me sinto vivo. Onde é o Abelino. O que eu posso fazer qualquer coisa, cara. Eu posso ganhar até dinheiro com a consultoria, que hoje, graças a Deus, eu sou abençoado aí com bons projetos, né? Mas aonde eu tô vivo, aonde eu me sinto compartilhando, aonde eu me sinto sendo eu, dando aula, cara. Ali é onde eu vejo a diferença de um trabalho que pode fazer alguma coisa, né? Mas bem, aí eu fui, deu certo, comecei a aumentar o meu número de aulas e comecei a dar aula e começou a coisa fluir. E aí, numa aula... Deixa eu ver se cronologicamente eu tô situado. Você começou a dar aula com... 27 anos. Caraca, 27 anos. Pô, novo, mano. Novo. 27 anos, ainda mais na ETEC, cara. Que era concurso público. Que é concurso público, né? Concurso público Você, e tal. Pô, eu enfrentei feras, cara. Até hoje eu não acredito que eu passei. Eu enfrentei caras, né? Fazer até um agradecimento pro professor Ângelo, que foram me ensinar depois. O professor Ângelo, ele passava em primeiro em uma, eu passava em primeiro em outra disciplina. Nós dois competindo. Ô, louco. E o professor Ângelo é uma sumidade. É uma sumidade, cara. Você conhece o professor Ângelo? Lógico. Então. Pô. Assim, eu devo muito ao professor Ângelo, ele me acolheu, sabe? Certo. Porque a gente ia pra Cubatão, eu ia a Durango, muitas vezes ele firmava o café ali, ele foi um cara mesmo, e me ensinou muita coisa, cara. Teu padrinho, digamos assim, né? Cara, eu não sei se eu posso chamar assim, mas seria isso. Seria isso, é. Cara. Porque ele mesmo me deu muitos toques, assim, mano, ó, não vai por aqui, ó, muito resistente. Você continua dando aula até hoje? Hoje eu continuo dando aula, não tô mais com o Ângelo ainda tá no Escolástica Rosa, né? Aqui na FATEC?
Não, o Ângelo tá no Escolástica Não, Rosa. eu digo você. Eu tô dando aula na FATEC Você dá aula hoje. aqui. Qual a cadeira? Economia? Não, eu não sou professor titular. Certo. Eu sou professor tipo professor substituto, né? Certo. Que é um processo seletificado. Certo. Eu dou aula de economia, contabilidade e empreendedorismo. Falou. Legal. Bacana. Tô nessas áreas. Na verdade, eu substituo professores que estão em áreas administrativas, em cargos administrativos. Né? Mas bem, aí eu entrei na ITEC e comecei a crescer, a galgar ali também, ver que era a minha praia. Fui coordenar por anos um projeto na Zona Noroeste, no Zumira Campus, né? E ali, então, essa questão da discussão social aumentou muito, né? Tá. Muito na minha cabeça, eu sempre falando, poxa, o nosso legado é a colaboração, o nosso legado é a participação, o nosso legado é realmente fazer com que todos cresçam. Uhum. E aí comecei a retomar os projetos, né, com cunho social, e foi onde a gente começou projetos importantes relacionados a cestas básicas e a meio ambiente, enfim. Mas foi nesse momento, então, que eu começo a aprimorar, né, as minhas palestras, o meu discurso na inteligência, né, socioeconômica, na inteligência emocional e econômica. Né? Por quê? Agora eu já tenho bagagem de vida, tenho bagagem de estudo, tenho bagagem de trabalho e tenho uma coisa que eu acho que é o mais fundamental todo. A vida me proporcionou observar outras vidas, outras tomadas de decisão, outras escolhas, um monte de gente, um monte de trabalhador que não tinha nada e tinha uma mega organização e passa a ter um patrimônio, um monte de gente com um bom trabalho, um bom salário e só tem dívida. E aí você começa a ver, cara... Como é que pode? Que louco isso. Louco mesmo. E aí você vai vendo, cara... E acontece muito, né, cara? Muito. Eu tenho colegas que eram pra não ter nada, cara, e hoje os caras estão montados. E tenho colegas que eram pra estar numa situação top. Estão pedindo emprego. E foi ali que eu vi, cara, essa questão, essa discussão do emoção, essa discussão do... E pra mim, né, eu sou uma pessoa muito difícil de aprender. Eu sou uma pessoa que eu realmente não passei nesse plano pra aprender no amor. Eu tô nesse plano pra aprender na dor. Eu também. Na porrada, Bem-vindo entendeu? ao clube. A pessoa chega e fala assim, meu querido, é assim. É capaz de eu nem ouvir. Nem ouvir. Agora chega essa filha da mãe. Filho da mãe. Entendi. Essa é a parada. Bem por aí, velho. Né? E então, e por que eu fiz esse comentário? Porque as pessoas ficavam falando de emoção. Que emoção? É frescura, cacete. Emoção é frescura, cara. O cara tem que ter pragmatismo, é ideia, o cara seguir um caminho e tal. Mano, que furada essa ideia. E assim, eu não quero te interromper. Não, mas pra mim é interessante essa coisa, porque pra mim uma coisa é razão, inteligência, e outra é emoção, né? Então... Boris, pra mim eu tenho que usar a minha inteligência pra controlar a minha emoção. Boris, posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Você se considera cartesiano, então? Cartesiano? Quadrado, matemático, 2 é 2. Cara, agora tu me colocou em xeque, ai. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Sabe por que eu vou te falar aqui sim? Porque eu não era. Eu sempre fui um idealista, sempre fui um cara muito louco, eu sempre me joguei em tudo, eu sempre fui um cara muito intenso, sempre gostei de adrenalina e tal. Mas eu vou te dizer, cara, que eu aprendi isso com os ingleses. Sim. Com o pragmatismo dos ingleses, cara. Sim. Com eles não tem blá, 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 não tem meio termo, não tem Sim. conversinha. Ou é ou não é. Ou quer ou não quer. That's it. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu morei 12 anos na Inglaterra, por 2 períodos. O primeiro período eu morei 7 anos, aí vim pra cá, fiquei aqui 22, voltei pra lá, fiquei 5 anos lá. E não adianta, é isso. Lá não tem o que eles chamam de, no linguajar deles, de bullshit, ok? Don't bullshit me, man. Entendeu? Ou é ou não é. É isso e assim, não vem com onda.
Não então eu vou incomode, te né? dizer que eu não me considero um cara assim quadrado, tá? Mas eu perdi um pouco da minha maleabilidade. Antes eu era mais maleável, hoje não. Hoje eu já sou mais Então, nas relações humanas... pão, queijo, manda qual é? Sim, sim. Nas relações humanas, nas relações pessoais, eu sempre fui muito flexível. Eu sempre fui muito fácil de lidar, apesar de ser difícil de lidar. Eu sou uma pessoa muito geniosa. Difícil. Eu sou uma pessoa geniosa, brigona e tal, extrapolada, entendeu? Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sinto a necessidade de pedir perdão, eu sinto necessidade de acolher, eu sinto necessidade de defender, né? Mas eu sou uma pessoa difícil de lidar, apesar de saber lidar. Temperamento forte, digamos Temperamento assim. forte. Tá. Mas eu sou uma pessoa totalmente cartesiana. O negócio é reto pra mim, entendeu? Certo. Eu tenho um projeto, o projeto tem que ir até o final. Certo. Então essa questão da emoção, ela nunca influenciou no meu projeto. Tá. Eu nunca tive problema emocional. Hoje... Porque você é um inteligente emocional? Seria isso? Não. Hoje eu não posso dizer, eu não tenho laudo, eu não tenho nada, mas fazendo estudo, conversando com o psicólogo, hoje eu percebo questões autistas muito fortes na minha personalidade, no meu eu. E talvez elas que formalizem ou enrijeçam essa questão de eu conseguir cumprir os objetivos. Só que esse é o Abelino. E muitas vezes o Abelino não tá dando consultoria, não tá trocando ideia com uma pessoa que consegue ser tão rígida no projeto. Entendi. E aí foi a hora que eu entendi. Mano, esse cara quer fazer, mas a emoção que ele não sabe lidar, que ele mistura no projeto, inibe que ele consiga. Não. As pessoas que eu dou a consultoria. Entendi. Porque assim, o maior erro de um docente, na minha humilde concepção, o maior erro de um docente é querer ensinar uma coisa para alguém da forma que ele quer ensinar. Eu preciso ensinar as coisas para as pessoas da forma que ela quer absorver, da forma que ela pode absorver. Pô, difícil isso, né, cara? Numa sala de 100 alunos, como é que tu faz, velho? Não faz. Não faz, né? Não faz, mas numa aula de 100 alunos, quantos vão chegar até você? Ih, velho, 10. Você já resumiu em 10 que precisam de atenção. Os outros 90, muitos podem nem estar querendo aprender. Você vai gastar tempo por quê? Entendi. Outros podem ser muito mais inteligentes que você. Ou seja, mas naqueles que chegam, você se dedica. Poxa, naquele que... O cara chegou, Certo. tá aqui, que mano. demonstra interesse é que você realmente despende Interesse, energia. dificuldade. E aí, como que eu posso te ajudar? E essa evolução eu comecei a ver, puxa, mas olha, esse cara tem um projeto financeiro, esse cara tem uma luta, esse cara tem uma caminhada e ele não consegue realizar. Como é... a emoção é importante. Como que ele sente? Como que ele vê? Quanto que a emoção tá matando a transpiração dele? O cara tá transpirando, trabalhando 24 horas, lutando, correndo. E quanto? Aí foi a hora que caiu essa ficha. Foi a hora que eu comecei a abrir isso para debate, para discussão. E hoje, né, dentro também de uma humilde aprendizado, a gente consegue entender que eu sempre soube isso. Desde os meus 24 anos no banco, quando eu comecei a fazer consultoria. Consultoria é uma coisa muito particular. Seja para uma empresa, seja para outra. Seja para uma pessoa ou para outra, é uma coisa muito particular. E isso é a coisa que eu quando eu tô sozinho, eu rio de mim mesmo, né? Porque eu não percebi que essa particularidade é justamente por causa das questões individuais. E não há nada mais individual que a emoção. Realmente, sem dúvida alguma. Você entendeu? Tanto que eu tenho uma palestra que os alunos gostam muito, né? Que é quando eu falo sobre capitalismo. Nossa, sério? Sério. Eu tenho uma palestra que eu explico sobre as estruturas econômicas e como a gente se confunde sobre estrutura econômica e estrutura política. Como o brasileiro mistura tudo. Como o brasileiro mistura economia e política como se fosse a mesma coisa. E elas são totalmente diferentes, apesar da economia não precisar da política, mas a política não vive sem economia. Concordo. Entendeu? Mas, infelizmente, a maioria dos brasileiros não entendem isso. Então, mas quando eu falo do capitalismo, eu pergunto para os meus alunos, né? Por que o capitalismo dá certo? Dá certo? Dá certo. Ele tá vivo. Eu acho que... Bom, eu não sei. Você tá perguntando pro Boris? Não, em geral, mas... eu entendi o seu dar certo, porque a gente pensa igual.
Nada que gere fome, violência, pode ter dado certo. Vamos lá, vamos dizer que dá entendeu? certo. Então, mas se você perguntar eu não quero interromper o teu raciocínio. Mas se você perguntar para os mega bilionários, o Opa, eles capitalismo vão está falar, muito... é o melhor sistema do mundo. Eu acho que o capitalismo está aí porque a gente não criou outro. Boris, eu tenho uma concepção acadêmica sobre essa visão. E que vai conectar muita coisa. Eu sei que você tem. Vai conectar muita coisa. É. O capitalismo, ele deu certo porque a maioria o aceita. A maioria o aceita. Claro. Influenciada ou não, a maioria o aceita. Certo. Doutrinada ou não, a maioria o aceita. E por que a maioria o aceita? Porque dentro do capitalismo é o único sistema que pode tocar, que pode orquestrar de forma identicamente igual o único sentimento que todo mundo tem igual. O único sentido que todo mundo tem. Que é o progresso e o bem-estar, diria eu? Não. Não. A liberdade. A liberdade, cara. Qual o teu princípio de liberdade? Qual o meu princípio de liberdade? Não ser governado. A liberdade é muito foda, porque cada um tem a sua. E só o capitalismo, só o sistema capitalista permite a plena liberdade. Se a gente for pensar nos outros, você tem ordens e regras relacionadas ao coletivo que elas fracionam o livre limite da liberdade. Sim. Então o capitalismo se sobrepõe. Por quê? Todo mundo quer ser 100% livre. Muita gente não entende que isso é utópico. É utópico. Mas hoje o capitalismo é o único que prega, impõe e coloca que você é livre. E liberdade é emoção. É. Qual é a minha liberdade? Eu moro numa comunidade com 24 pessoas. Desde pequeno, cultivado isso do meu pai. Meu pai, meu tio, minha mãe e minha tia, 2 irmãos casados com 2 irmãs, resolveram morar junto quando perderam meu avô, que era um laço entre a família. A minha avó minha avó na verdade era um pouco mais do que o laço, ela era meio a presidenta, ela que direcionava tudo. As avós costumavam ser assim, né, cara? E depois dessa perda, meus pais resolveram morar junto, então foi 4 adultos com 8 crianças. E eu cresci com o Diego Roso, que eu citei aqui várias vezes, que me acompanhou a vida inteira como irmão. É meu primo, na verdade, né? Meu primo irmão, porque os pais homens são irmãos e as mães mulheres são irmãs. Vou ter que trazer o Diego Roso aqui. Tem que também, trazer o cara. Diego Roso, cara. O Diego Roso Diego, é um show. Tá feito o convite, tá? E vou ter que trazer o pai também, o Gilson Roso aqui. Quer dizer, vai ser os 32 aí que ele tá falando. Mas vai, toca o barco, velho. E aí, hoje nós moramos em 24, porque alguns irmãos foram morar sozinhos, foram morar em outra cidade. Eu tenho um irmão que mora na Argentina, o Lucas, né, com os meus sobrinhos lá, Milene e o Francisco. Mas hoje a gente tem 4 irmãos que moram junto com os avós e pais, né? Mas cada um, eu com 4, Rafa com 4, Guilherme com 3 e Diego com 1. Então, toda essa galera morando junto, esse é o meu sentido de liberdade. Que coisa bonita. Parabéns, Gilson. Parabéns, Gilson. Cara. E esse é o meu sentido de liberdade. Pô, eu falo isso pras pessoas, as pessoas ficam loucas. Você é louco, velho. Como é que vai no banheiro? Como é que come? Como é que faz compra? Como é que paga a conta? Como é que não sei o que, não sei o que. Entendeu? Pô, mano. Teve que organizar um sindicato, né? Não é? Mas, bem, esse é o meu sentido de liberdade. Eu sou livre ali, cara. Eu tô bem ali. Entendeu? Então, cada pessoa tem esse sentido de liberdade que é uma emoção. E é essa emoção que acaba com o projeto de qualquer um. Entendi. Se você não souber, se você não enxergar qual é essa tua emoção, o que você quer, o que você precisa, o que você realmente está disposto a se doar, a deixar de fazer, a deixar de ter. Então a primeira parte da consultoria é conseguir tratar com muita sensibilidade o serzinho que está te perguntando. Cara, como é que eu posso melhorar? Melhorar o quê?
Como é que eu posso ter? Você realmente quer? Pergunta simples, cara. Perguntas bobas que às vezes a gente não leva a sério. Eu vou te dar um exemplo, que é o exemplo que eu carrego em todas as consultorias pessoa física que eu faço. Eu tinha uma meta lá no banco uma vez, e eu nem era funcionário, eu era estagiário. Mas jogaram a meta na minha mão lá de investimento. E eu falei assim, caramba, né? Legal, vou estudar sobre isso, vou fazer isso. E aí veio uma senhora muito gente boa. Pô, eu quero investir. Eu falei, caramba, eu tenho uma meta, a senhora vai me ajudar. Vamos nessa. Ela, não, mas eu quero investir porque eu tenho um objetivo. Eu quero comprar um EcoSport novo e tal e tal. Aí eu falei, pô, garanto pra senhora que se a senhora aprender a poupar, a senhora não vai comprar o EcoSport, vai continuar com o seu carro velho e vai continuar vendo o dinheiro crescer lá que a senhora vai pirar. Aí ela falou, nada a ver, Abelino, que quando o dinheiro estiver lá, eu vou comprar meu EcoSport, eu quero nem saber de economia. Eu falei, pô, porque a senhora nunca viu o negócio girar. Quando a senhora vê, a senhora vai mudar de ideia. E essa é a minha maior crítica aos cursos de investimento, né? No back-off você falou que a gente podia gerar polêmica, né? Quanto mais, melhor. Essa é uma. Quanto mais, melhor. Essa é uma que eu vou entrar agora. Polêmica é a minha praia, velho. Aí o que aconteceu? Comecei o projeto com ela. E ela, dedicada, emoção. Quero o eco. Focada naquela emoção, naquele desejo, naquele sentido de liberdade, de que ter um carro novo a faria feliz. 1 ano e meio no projeto. Depois de 1 ano e meio, o dinheiro circulava tão líquido no nosso projeto que ela chegou com a chave de um carro velho. Cara, eu vou te contratar, mano. Aí ela falou assim, ela falou assim pra mim, esse aqui é uma vitória que eu devo a você. Aí eu, mas é o carro velho. E o EcoSport? Aí ela, não, o meu carro é muito funcional, muito útil, eu não vou trocar. Esse carro velho eu comprei pra dar pro meu filho. E eu vou falar pra ele que o dia que ele entender o valor disso, ele tá preparado pra ganhar dinheiro. Olha só, louco. Pode crer, velho. E ali eu fui entendendo, cara, que você não pode entrar em choque com o que a pessoa sente. Bom, mas ela acabou comprando o EcoSport? Não. Não? Cara, essa é a minha polêmica que eu quero causar aqui, quem ouvir a gente. Não dá pra pensar em investir se você não aprender a poupar. O cara compra o curso... Outro exemplo. Mas esse poupar que você tá falando, o que é? Guardar debaixo do colchão ou botar na poupança? Porque poupança e nada é a mesma coisa. O poupar é simplesmente poupar. Não importa onde você vai colocar. Não gastar com supérfluo. Seria isso a inteligência emocional? Comprar só aquilo que você realmente precisa e não? Então, assim, ó, faz parte dessa essa tua fala é inteligência? muito legal. Essa tua fala é muito legal. Por quê? Você usa uma palavra mega complexa no sistema financeiro. Quando a gente fala de per capita, pessoa, né? Supérfluo. Cara, quantas famílias não sabem o que é comprar supérfluo? Muitas. Quantas famílias só compram o básico? Como é que você vai chegar com um projeto para essa família economizar? Quando eu falo comprar supérfluo, eu tô falando de uma elite bem separada da nossa sociedade. Não, de repente ter dois chinelos havaianas, sei lá, 10 calça jeans. A inteligência emocional começa nesse caminho. Eu gasto com supérfluo? Sim ou não? E aí, de novo, a gente vai entrar O que é supérfluo para... a gente vai entrar onde? Na liberdade. Na liberdade, Não, o carro do ano, todo ano trocado pra mim não é supérfluo. É o meu ego, a minha emoção. Eu quero ter e pá, e acabou. Quando eu falo pras pessoas que eu gosto de vir de bicicleta pra Fatec, eu escuto de coitado, tá querendo emagrecer? Eu também escuto muito isso. Mano, eu quero emagrecer porque eu sou gordo. Simplesmente, e não por ser gordo. Eu porque falo eu não ligo pra estética. Eu ando de bicicleta porque eu quero me manter saudável. Acabou. A minha esfera, ela tá prejudicando a minha coluna, prejudicando a minha pressão, então eu preciso diminuir. Certo. Uma boa. Mas certo. Eu venho de bicicleta por N motivos, cara. Porque é um prazer do cacete andar nessa orla. Porque eu consigo cronometrar exatamente o horário que eu vou sair, eu vou chegar. É a cidade perfeita pra se andar de bicicleta, irmão. Mano, você põe um foninho ali. Não tem. Mas... assim, só prefeitos de Santos, o atual, por favor, ciclovias mais seguras, as que estão aí, ótimo, são muito boas, mas não são seguras, tá? Incrementem, aumentem,
por favor, tá? Não, Vamos lá. tem ciclovias, cara, que se for os dois ao Não, mesmo anda tempo, no canal 1, irmão. É, show. Das duas, uma. Se tu der um vacilo, tu cai pra dentro do canal, tu cai pra dentro da pista. É. Não tem por onde, cara. Não tem por onde. Entendeu? Então tem por é onde. assim. Mas vai, toca o barco Mas aí. bem, indiferente dos percalços, né? Eu adoro andar de magrela, né? Então, pra mim, um carro hoje é um supérfluo. Puta utilidade. 50 pares de sapato. Supérfluo. Na verdade, cara, eu cheguei esses dias e falei pra minha esposa assim, pô, precisa comprar umas roupinhas, comprar uns negócios, pô, você tá precisando. Ela, beleza, a hora que você comprar pra você, eu compro pra mim. Porque ela tá pé da vida que eu não compro. Eu não tenho tesão de comprar nada, cara. Nada. Eu não tenho. Você quer me perguntar o que eu tenho tesão de comprar? É coisa pras crianças. Eu de passagem aérea pra viajar. Sabe o que eu tava pensando nisso esses dias? Eu não tenho tesão de sair de Santos, cara. Ai, eu irmão, escuto não, os caras. para, velho. Porra, não. Pelo amor de Deus, eu não ô consigo. bairrista, para, eu não velho. consigo. Não, Mano, cara, eu não consigo. Eu não tem consigo. que sair. Não, Sabe tem, por quê? é legal. Sabe é por quê? legal. Porque você já dá valor pra Santos, eu já dou valor pra Santos. Meu, não. Mas quando tu sai, dá muito mais, né? Não é. É que sabe o que acontece? Eu vou te falar, Gilson. Gente, desculpa, o papo tá bom. Eu adoro conversar com esse cara, como gosto muito de conversar com o pai dele. Cara, Santos não deve para nenhuma cidade balneária praiana do mundo, velho. Eu conheço várias. Obrigado, pai. Várias. O que a gente tem aqui, você não vê em qualquer outro lugar do mundo. E o próprio brasileiro não dá valor para isso. Você tá entendendo? Então, Santos é demais. Mas vai lá, toca. Vai. Bem, voltando pro supérfluo, então. Então, o primeiro passo é entender o que para as pessoas são supérfluos, né? Você fazer uma linha do que é necessidade básica dessa pessoa e depois fazer uma linha do que realmente ela pode excluir do consumo dela. Só que é muito difícil você trabalhar isso de forma intangível. A maioria das pessoas, elas precisam tocar o problema, né? Aquela velha pegada de, pô, não come isso, dá dor de barriga. Enquanto não der dor de barriga, a pessoa tá enchendo ali. Os tais de adeptos de São Tomás de Aquino, ver pra crer, né? Entendeu? A maioria das pessoas são assim. E aí, pô, eu fui montando esse meu ensinamento, né, sobre inteligência emocional econômica. Dentro desses aprendizados, cara, a emoção é muito importante. A liberdade é muito importante. Sim. E as pessoas não acreditam em orientações que elas não conseguem, de qualquer forma ou de alguma forma, gerar conhecimento empírico tangível. Tá. E foi aí que eu comecei a pensar, cara, você gasta com pizza. Esse é o exemplo que eu mais Adoro. dou. Se os meus alunos verem, eles vão lembrar isso em aula. Eu comeria toda noite pizza. Os caras gastam com pizza. Show, beleza. Quanto que isso impacta no orçamento? Pra caramba hoje em dia. Se você for pensar numa semana, num mês, impacta, mas é pouco. Não é? Agora, se você começar a pensar no ano. E aí foi quando eu comecei a desenvolver. Do jeito que tá o preço de uma pizza hoje, o bagulho tá louco mesmo. Eu comecei a desenvolver ferramentas para mostrar para as pessoas o resultado dela de um ano. Ensinar a criar um fluxograma e mostrar para ela assim, ó, com lazer, com balada, com pizza, com carro, com manutenção, com aluguel, com luz, com água, ó. O quanto que você gastou, o quanto que você quitou. E a pessoa começa a ter uma nova visão de vida. Peraí, cara, eu vivo o dia. Cara, tu vai ser meu consultor econômico. Eu vivo o dia. Eu vivo o dia. Mas, no final do ano... Eu vou ter que fazer uma palestra contigo, cara. Eu vou ter que vir, velho. Ó, se liga nesse exemplo. A gente tá aqui no Brasil e a gente vê todo ano a discussão de salário dos jogadores de futebol, não é? Nem me fala, meu.
Como que os jogadores de futebol brasileiro discutem? Salário mensal, não é? Aí você vai na Europa, jogador europeu, você vai na NBA, todo mundo discute o ano de trabalho. O ano de trabalho. Exato. A gente pensa, e aí, um agravante maior para as consultorias, o brasileiro é muito imediatista. O santista, que é o meu maior público, hoje, graças a Deus, eu tenho um cliente na Bahia, parceiros na Bahia, parceiros em Santa Catarina, né? Parceiros, nossa, parceria na Bahia é muito legal, tenho aprendido muito, faço uma consultoria financeira para eles, faço uma consultoria também em Santa Catarina, tudo videoconferência, tudo online, muito legal. O pessoal da Bahia ainda fui encontrá-los em Campinas, que foi o meio termo para todo mundo, foi muito show a conversa. É uma consultoria que eu aprendo pra caramba, né? Implantando essas ferramentas, né? Mas aí você vê o jogador da NBA, você vê o jogador de futebol europeu, todo mundo discute o ano. Em um ano, quanto que eu vou deixar da minha vida, da minha corrida, do meu sangue, do meu tempo, e quanto que eu vou ganhar em um ano? A gente não, quanto que eu vou ganhar no mês, né? E quanto que eu vou gastar no mês? E eu faço aquela... Eu dou tiro curto achando que a vida... Quanto eu tenho que ganhar porque eu gasto isso por mês, né? Essa é a última etapa. Quando o cara, na minha consultoria, chega nessa etapa, é que o projeto está indo muito bem. Porque a ideia é essa. É a gente entender que a gente... E aí é o que eu mais... Eu falo, caramba, né? Os caras sabem isso. Por que eles não ensinam? Tem um monte de palestra no YouTube, tem um monte de cara no YouTube falando sobre... não é quanto eu gasto, é quanto eu ganho. As empresas, elas ganham o que elas gastam. O trabalhador gasta o que ganha. Essa fala é muito, muito pesada. Essa fala é muito esclarecedora. Uma empresa vai ganhar o que ela gastar. Ela vai ganhar o que ela vai investir. O empresário que não entende isso, geralmente esgana a empresa em poucos anos. Sem dúvida. O trabalhador não. O trabalhador vai ganhar o salário e é o que ele tem para gastar. Então, enquanto trabalhador, eu tenho que pensar, se eu ganho X, eu tenho que planejar a minha vida a menos X. Certo. Eu não posso encostar no X. Muitos trabalhadores pensam, pô, mas eu só consigo economizar R$100. O que é R$100? O que é R$100 em um ano? R$1.200. Em 10 anos. 10 anos de uma vida, 12 conto. O que é 12 conto hoje? 12 conto... Já foi muito dinheiro. 12 conto hoje compra uma bicicleta à vela. É. Aquelas bicicletas à vela, eletrônicas, muito show, né? Compra isso. Compra isso. Não é? Aplicado, bem aplicado, já é bem mais. E não pelo valor, mas pelo tempo. É muito mais, não pelo valor, mas pelo tempo. 10 anos, longo prazo. Muito tempo de juros sobre juros. Só que não vai ser 1 milhão. Não vai mudar a vida do cara. Não. Mas aí é que eu falo do plano de longo prazo. Mas o passo que eu dei hoje pode ser a herança dos meus filhos. Pô, nós vamos conversar muito ainda, viu, velho? Tomara. Tu tem que me educar na minha inteligência emocional e econômica, porque, olha... É o primeiro eu passo, nunca cara. consegui guardar dinheiro na minha vida, mano. Nunca. Não tem como guardar dinheiro se não tiver um propósito muito claro. Talvez tenha sido isso. Porque Um como eu propósito, sempre fui cara, um cigano, eu não... Sabe? Nunca tive aquela coisa de, quero comprar um AP. Você sabe que eu tenho isso. muitos clientes hoje, muitos, acho que a maior parte dos clientes pessoa física que hoje eu faço consultoria, que eu troco ideia, eles são acima dos 40 anos. E todos com uma cabeça do, mano, e quando eu parar, eu vou fazer o quê? Eu vou comer como? E quando eu parar, e quando eu não quiser mais, né? O que eu tenho? O que eu organizei? E muitos bem organizados. Só que já pensando, cara, a aposentadoria hoje, passa fome. Tem que contar cada centavo. Tem que contar cada centavo. Então muita gente me procura hoje por causa disso. E essas pessoas são muito fáceis de consultar.
Porque Cara, e aonde que você tá dando esses toques para essa galera aí? Me fala, como é que quem tiver interessado em desenvolver a sua, ou apurar, ou aperfeiçoar essa inteligência emocional econômica com o que você tem para passar? O que você está fazendo? Onde você dá suas palestras? Então, na verdade... Ou tenho que te contratar? Qual que é a parada? Na verdade, a gente tem um escritório, né? Que eu vou te contratar como consultor, diríamos assim. Hoje eu tenho 3 trampos, né? Eu sou, como você começou falando, diretor administrativo da FATEC, Baixada Santista Rubens Lara. Aproveitar aqui que eu estou falando sobre isso, agradecer enormemente ao professor Jorge Monteiro Júnior, que é o nosso diretor e permitiu a gente estar usando o espaço. Muito obrigado, professor Jorge. Né? Sou professor de economia da FATEC, né? Professor de contabilidade, empreendedorismo, e eu tenho uma empresa, a AR Consultoria. Tá. Eu vivo pensando em promover a empresa, mas como hoje, graças a Deus, aparece muita coisa sem promoção e eu já estou bem ferrado de tempo, eu só pego o que aparece. Tem gente que manda por WhatsApp, tem gente que manda por e-mail, tem gente que manda no Insta, e eu vou indo. Hoje, cara, graças a Deus eu tenho muita indicação que eu acabo conseguindo conciliar a minha agenda, que eu acabo conseguindo colocar o trampo ali, né? Mas hoje não é a minha função principal. Mas você ainda dá palestras? Dou. Qual foi a última palestra que você deu? A última palestra que eu dei... Aberta ao público, vai. Quem quiser ir, vai lá te ver, assistir. Nunca dei palestra assim. Você tá brincando, velho. Não, sério mesmo? Sério. E tu é um anarquista, mano? Não, poxa. Porra. Eu nunca consegui colocar... Ou é um capitalista? Não, a maioria das palestras que eu dou é gratuita. Eu dou palestra assim, por exemplo, uma escola na Afonso Pena me chamou, o pessoal da ITEC me chamou, o pessoal da ZN me chamou, eu vou. Me convidou, eu vou, cara. Então me aguarde. Não, tamo junto, então Boris. O meu negócio é multiplicar informação. Entendeu? Assim. Não, porque sabe por que eu tô te falando isso? E você sabe, eu não preciso nem te falar, mas de repente a galera. Cara, porque tem muita gente aí que tá precisando desses toques, velho. Sim. Eu tenho certeza absoluta que muita gente ia se beneficiar desse teu conhecimento, velho. Você tá entendendo? Porque tem muita gente aí que realmente não. Ou nunca aprendeu, ou não sabe, ou de repente não dá pra segurar. Ou nunca deu atenção. Você tá entendendo? E, pô, não tem aquele controle que a gente realmente deveria ter sobre os nossos rendimentos, digamos assim, entendeu? Sim. E adquirir essa inteligência, né, cara? Então, Sim. É por isso que eu te pergunto, porque, pô, eu conheço muita gente. Eu tenho muito prazer em dar palestra, né? E de repente, através do programa, ou através até da minha Boris Maioral, minhas contas nas minhas mídias sociais, te ajudar nesse trabalho, entendeu? Porque, pô, é muito legal isso. Eu sou um que iria participar, porque eu me considero um perdulário. Eu me considero um cara assim que eu tenho vontade, eu tenho um lema na vida que diz assim: mais vale um gosto que um rei deposto. Entendeu? Então eu tenho vontade. É uma pergunta recorrente. É uma pergunta recorrente, né? E tem muito no Insta, tem muita fotinho com esses dizeres, né? Poupar ou viver. Isso é uma ideia nada a ver que existe. Não, eu também acho que não é bem por aí. Um dos maiores porque tem que gastar. Tem que chegar uma hora que você tem que gastar o dinheiro. É um tesão gastar dinheiro, não é? Não, mas pô. Cara, se eu te falar. Eu quero o EcoSport, bum! Se eu te falar que a minha. Sei lá, eu acho que eu sou muito louco nessa questão. Se eu te falar que a minha percepção sobre o dinheiro já é bem complexa, talvez é por isso que eu consiga discutir ele de forma tão simples. Porque para mim eu acho que a maior falha, a maior disrupção entre as nossas relações é esse produto. Dinheiro. Esse produto ferra com tudo. Se você for pensar, né, o valor do trabalho, né? O trabalho já começa que a etimologia dele vem das questões de castigo. Na época grega, você ter o ócio, você pensar, filosofar era o que tinha valor. Era o que tinha valor. Trabalhar era para escravo. Né? Agora, se você tira a palavra trabalho, coloca a palavra empenho,
um empenho de um médico em salvar vidas, um empenho de um professor em educar, um empenho de uma mãe em cuidar de um filho, um empenho de uma senhora, de um senhor limpar um ambiente. Quando você coloca a palavra empenho, você eleva a relação de importância social, humana, emocional daquilo que você chamaria de trampo. Quando você chama de trampo, você obrigatoriamente pensa no salário. Quando você pensa no salário, automaticamente você pensa em custo. Custo para uma empresa. Uma empresa, quando você pensa em empresa, você pensa em lucro. E tudo isso pela necessidade de dinheiro. Aí você começa a pensar, e agora, né? Que a gente não para de falar de revolução, revolução industrial, revolução 4.0, revolução máquina a vapor, revolução. E cada vez a máquina tomando o espaço e cada vez as nossas necessidades de força de trabalho se modificam e é um curso novo, cara preparado, se não falar inglês tá fora. E você começa a ver, cara, que pressão esse negócio é meio louco demais. Muito, cara. Enquanto o empenho tá sempre ali e mitigado o seu valor por quanto eu ganho de salário. Eu acho que a sociedade precisa de uma rediscussão. Profunda. Uma rediscussão sobre isso. Profunda. Eu acho que esse período pandêmico que a gente atravessou, ele teve muito mais aspectos positivos do que negativos. Eu acho que muita gente acordou para repensar um pouco, né, o que a gente vem vivendo, e a gente tem que, sei lá, cara, eu não sei, encontrar um outro jeito. Tu não sente isso, Abelino? De que tá, sei lá, meio estertorando? Ou é uma percepção errada nossa? Não. Que com a inteligência emocional, econômica, a gente pode realizar essas mudanças que a gente tá precisando? Eu percebo diferente, cara. E dentro dessa ideia de inteligência emocional e econômica, eu acho que a necessidade de autoproteção fez o negócio ficar mais feroz ainda. Cara, olha, eu vou Tem falar muita uma coisa gente que pra foi você. pra rua pra tentar salvar um irmão que tá apertado. Muita. Não, com E certeza. tem muita gente fazendo coisa sem com mostrar. certeza. E tem muita gente lutando pra melhoria. Mas a força do sistema sentiu o baque. E ela se autoprotegeu. Enquanto a gente achar que precisa de salário, que precisa disso, que precisa daquilo... Mano, a gente precisa ter orgulho de falar que nessa terra ninguém passa fome. Eu acho assim... com o maior respeito a todas as classes. Quantas classes de trabalhadores só existem para fomentar a estrutura da forma que ela é? Nossa. Você entendeu? Tem muita coisa que não precisava nem ser feita se a gente não tivesse desigualdade. Então, ponto. Antes de você mudar, você percebe como isso é emocional? Como isso é inteligência econômica? Sim. Só que agora a gente saiu da esfera individual. Isso. Então para, tá? Você vai voltar? Você volta, né? Volto. Se eu te chamar, tu volta. Volto. Tu volta. Com certeza. É promessa isso? Palavra. Show de bola. Você vai me manter informado de quando você for dar uma palestra? Combinado. Combinado? Porque eu vou divulgar pra galera. Porque, gente, eu não sei se vocês perceberam. Deixo a critério de cada um de vocês. Pra mim... obrigado. Obrigado, sério. Valeu, mano. Sério. Pra mim, você vai voltar aqui, porque agora você chegou num ponto que eu quero começar no segundo programa. Show. Tá? Que é a desigualdade. Ok? Que pra mim... esse é o grande X da questão capitalista. Cara, posso fazer uma puxada Faz. na praia? Faz. O Pardal fala isso sobre a praia, muito show, cara. Não é? Show. Legal, Pardal. Eu não vou me estender com essa mente brilhante. Que isso, mano. Obrigado, Gilson. Obrigado. Porque eu quero deixar papo para outros programas, tá? E mesmo porque eu também não quero fazer uma coisa muito extensa, um programa muito extenso, porque infelizmente a maioria das pessoas não tem paciência para ouvir. Mas tá de boa, cada um, eu respeito. Promessa é dívida, eu vou cobrar, hein? Cara, vai ser um prazer. Foi um prazer estar aqui. Eu só espero ter
ter ido no nível aí dos caras, Pardal e Marcinho, que foram as que eu já assisti. Não. Que, cara, os caras foram muito legais. Sensacional. Parabéns. Velho, olha, assim, eu fiz a entrevista com o Pardal, eu fiz a entrevista com o Marcinho. Não que eu, obviamente, não tenha me encantado de estar com os dois ali, porque afinal de contas os conheço há muitos anos também. Mas eu posso dizer, e não em detrimento de qualquer outra entrevista que eu já tenha feito, mas você foi um cara que prendeu a minha atenção nessa 1h15 minutos. E Boris, a minha ideia foi só realmente... Não, e cara, você acredita que já se passaram 1h15? Não. Pois é. Você vai vendo como foi a nossa conversa, que eu acho que vocês também Fiquei com dó dos meus alunos agora. Imagina os caras escutando, tu nem sabe que tu já falou 1 hora no ouvido deles. Alunos, então, foi mal, mano. Galera, é isso. Por enquanto é só. Mas fiquem ligados aí no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal. Quinta-feira às 9 horas no YouTube. Toda quinta-feira. O Abelino vai voltar. O teu irmão... Diego Roso. Diego... ele pode vir também? Cara, fala com ele, mas o Diego é um cara que também gosta de falar. É? Acredito que ele fale. Não, eu queria falar com vocês dois, cara. Show. Ih, cara, aí você vai ter um embate, cara. Não. Então tá feito? Tá feito, legal. Beleza? Diego, você vai vir aqui com o teu maninho, nós vamos ripar na chulipa. E depois eu quero trazer o Patriarca, que tá ali atrás, ó. E esse cara também, malandro, vocês têm que ouvir eles. Beijo no coração. Obrigado, irmão. Valeu. Tá? Posso só fazer um agradecimento aqui? Faz, quanto só pra gente quiser. Fechar, agradecer novamente à FATEC Baixada Santista Rubens Lara e ao professor Jorge Monteiro Júnior e toda a sua equipe aí muito por obrigado. Permitirem a gente usar o espaço. Muito obrigado. Um abraço, valeu. Um abraço, galera. Valeu.